Bom, gravando, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro aqui da mentoria para resolução de prova. Essa daqui que é do Ministério Público de Tocantins, concurso realizado esse ano 2024, tá? E vamos analisar essa prova. Boa noite, Diana, seja muito bem-vinda. A todos vocês que estão aqui presentes, tá? Então, gente, olha, prova recente, certo? Eu acho que, pela olhada que eu dei aqui rápida nessa prova, a gente não chegou a responder. Inclusive, eu não tinha conhecimento desse concurso aqui, não, do SESP, que realizou esse ano. Então, eu não sei quando foi exatamente essa prova. Maíra que me mandou, você sabe, Maíra, quando é que foi essa prova? Em que mês, pelo menos? Isso foi bem recente mesmo, você já faz algum tempo? Não, né? Mas depois eu olho, não tem problema não. Porque realmente eu não tinha visto ainda, não tinha tido conhecimento desse concurso. Mas, enfim, tá aqui, vamos analisar, vamos, digamos assim, vamos aumentar o nosso repertório, né? Vamos lá, nosso repertório de questões, para cercar a CESP. Quero que vocês cheguem lá na prova, gente. Ó, tranquilidade para responder isso aqui. Vamos lá. Temos um texto razoavelmente grande e que diz assim, ó, julgue os itens que se seguem com base nas ideias veiculadas no texto. Eu sempre digo para a gente ir primeiro para o enunciado, vocês estão cansados de saber disso. Vocês vão lembrar disso aqui quando vocês abrirem o caderno de provas lá no dia 8 de dezembro. Vai logo para o enunciado. 3 de março. Obrigado, Priscila. Então faz tempo, né? Faz um pouquinho já. Foi no começo do ano. Realmente não sabia. Por quê, gente? Eu digo para ir para o enunciado, vocês já sabem, para ver se a necessidade distintiva. Diz assim, ó, entre as informações transmitidas no texto, está de que as mulheres brasileiras conquistaram o direito ao voto tardiamente, em comparação com as mulheres de países como Rússia. Vamos ver se é verdade. E assim, por mais que você identifique, gente, que tem alguma informação relevante em algum parágrafo sobre isso, não confie. Leia o texto. Deixe de preguiça. Tá bom? Vamos lá. Foi em 1975 que a ONU começou a celebrar o dia 8 de março como o Dia Internacional das Mulheres. Olha aí, deveria mandar esse texto para o cara que elaborou aquelas questões, né, da FGV. Deveria, né? Ver se ele aprende. Na busca por evidenciar a discussão sobre a importância da igualdade de gênero, do combate à violência e da garantia dos direitos de meninas e mulheres. Mas a celebração tem suas origens no começo do século XX, em manifestações ligadas aos direitos das mulheres trabalhadoras. Ou seja, está falando aqui desse parágrafo de um marco temporal, né, do começo da celebração do Dia Internacional das Mulheres, né? Mas aí falou que a celebração em si é mais antiga, né? Boa noite, Elcira. Está aqui, acabamos de começar, tá? Está falando que o marco temporal oficial foi em 1975, mas que as celebrações são ainda mais antigas, né? Desde o século XX, é isso que está falando aqui, tá bom? Só a título de curiosidade, gente, eu não sei se é porque eu tenho 5 mulheres em casa, né? E não só são 5, não, tá, gente? Aqui em casa, literalmente, é a Casa das Sete Mulheres. Aquela série da Globo que passou, não que seja da minha época, mas foi bem famosa, né? Fez muito sucesso e eu já ouvi falar. Mas aqui literalmente são, porque são minha esposa, 4 filhas e as 2 funcionárias aqui de casa. Ou seja, são realmente 7 mulheres. Não sei se é por causa do convívio, mas só a título de curiosidade, os meus seguidores no Instagram, quase 70% é formado por mulheres. Vê que curiosidade. Acho que o meu discurso é muito voltado para as mulheres, né? É porque, gente, de fato, eu sou muito defensor, sabe? Não é demagogia, não, tá? Eu sou muito defensor dos direitos das mulheres. Eu sou muito defensor da liberdade das mulheres. Tudo que é direito das mulheres, eu sou a favor. Não é demagogia, não. Porque, bicho, eu sou avesso ao machismo, sabe? Eu não suporto o machismo.
Não suporto aqueles caras idiotas, machistas, imbecis, com tanta palavra para falar, enfim. Né? Chega a dar um nervoso. Vamos voltar para a aula. Ó, então, nesse primeiro parágrafo, gente, é isso que é tratado aqui. Vamos seguir, ó. A data passou a ser definitivamente estabelecida, olha só, ou seja, criou uma data oficial, né? A partir do dia 8 de março de 1917. Foi quando oficiou a data, né? Com a realização de uma manifestação de operárias por pão e paz na atual cidade de São Petersburgo, na Rússia. 9 anos antes, em 8 de março de 1908, já havia ocorrido um encontro massivo em Nova York, nos Estados Unidos da América, em defesa do sufrágio universal, com a presença de um comitê feminino local para apoiar o voto das mulheres. Ou seja, vê bem, aqui está falando de manifestações. Beleza, tudo bem. Oficializou a data aqui, a partir do ano de 1917, mas ele foi falando de quê? Manifestações que, ó, em 17 aconteceu na Rússia, em 1908 aconteceu nos Estados Unidos, certo? No Brasil, as mulheres só passaram a exercer o direito ao voto em 1932, que coincidiu justamente com a criação da Justiça Eleitoral aqui no Brasil. Foi no governo Vargas, em 1932. Né? As casadas, porém, só o puderam fazer em 1934 e até 1962. Elas só podiam trabalhar fora se o marido anuísse. Chega, eu fico me tremendo com um negócio desse. Chega, eu fico me tremendo. É sério. Atualmente, a presença das mulheres na educação brasileira é forte. Hoje, as meninas apresentam, inclusive, maior sucesso na trajetória escolar. Que maravilha, que beleza. Entre a população adulta com mais de 25 anos de idade, 49,5% das mulheres e 45% dos homens concluíram o ensino médio, de acordo com dados do PNAD Contínua 2018. No ensino superior, elas compõem 55% das matrículas de graduação. Na docência, esse fato se repete, elas também são maioria. Ainda assim, nem tudo é um mar de rosas. Conforme as mulheres vão progredindo na carreira acadêmica, por exemplo, esse cenário muda. No Brasil, apenas 1 em cada 4 pesquisadores seniores são mulheres. A maternidade e a desigualdade na divisão das tarefas domésticas são alguns dos fatores que dificultam o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal das mulheres. Olha esse final, gente. Mas não dos homens. Pois chega a dó, é sério. É sério. Porque isso é muito grave, gente. Isso é muito grave, sabe? As mulheres ainda sofrem muito preconceito desse país que, sinceramente, nesse ponto de vista, sabe? Então, vocês sabiam, só mais uma curiosidade, que até 2006, eu estou falando 2006, não existia banheiro feminino no STF para juízes, não existia. Porque a primeira mulher ministra do STF foi Ellen Grace, em 2006. E aí teve que mandar reformar o prédio para construir o banheiro feminino. Né? Então são coisas, né, gente, que só a leitura, só o conhecimento, só a gente evoluir como pessoa é que a gente consegue analisar esse tipo de coisa, né? Fica essa reflexão também. Tá? Então vamos voltar aqui, porque o texto desse realmente eu acho muito, 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 muito importante. Assim, ó, voltando ao item 1, diz que o quê? Que pelas informações do texto, as mulheres brasileiras conquistaram o direito ao voto tardiamente, em comparação às mulheres de países como Rússia e Estados Unidos. Gente, nós vimos as manifestações, né? Aqui no texto. Olha aqui. Houve, aqui em 1917, essa manifestação. 9 anos depois, em 1908, a defesa do sufrágio universal, ó, lá nos Estados Unidos.
Tá? E aí fala o seguinte, ó, que no Brasil as mulheres só passaram a exercer o direito em 1932. Ou seja, essas afirmações corroboram, né, que esses países, eles conseguiram esses direitos antes, né, do Brasil. 1908, 1917, apesar de que não está expresso aqui no texto, nessas manifestações, que conseguiram direito ao voto, né? Está falando de manifestações, não é verdade? Está falando aqui das manifestações. Mas só que é o seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Houve o apoio ao voto das mulheres aqui em 1908, né? Ele vem seguindo aqui falando de outra manifestação de operárias em São Petersburgo. Ele fala de manifestação. E aí diz aqui, ó. Entre as informações transmitidas no texto está de que as mulheres brasileiras conquistaram o direito ao voto tardiamente em comparação. Gente, é o seguinte, presta bem atenção nessa questão aqui, ó. A questão fala em defesa do sufrágio, exatamente, Dani, mas vocês concordam comigo que esse texto não deixa claro quando foi que Rússia e Estados Unidos conquistaram o direito ao voto? Fala de manifestação, né? Fala de manifestação, não é verdade? Diz que houve uma. Diz que a data passou a ser definitivamente. Que data? Essa data do Dia Internacional da Mulher, né? Em 1917, ó, que houve essa manifestação de operários. Só diz isso. E a de 1908 nos Estados Unidos diz que houve um encontro massivo em defesa do sufrágio. Né? Então, ou seja, pelo que está no texto, gente, sinceramente, não há como afirmar com contundência. Agora, quando ele introduz esse parágrafo, no Brasil, as mulheres só passaram a exercer o direito. Percebe que tem um quê de comparação com as outras situações? Quando ele diz assim, ó, no Brasil, as mulheres só passaram. Ou seja, está dizendo o seguinte: ó, olha, nos outros países houve a conquista desse direito antes, mas aqui no Brasil só passou a exercer, as mulheres só passaram a exercer em 1932. Ou seja, na minha concepção, o que salva essa questão é essa introdução desse parágrafo. Pois é, Daniela. Subentendido, né? Deveria ter ali um infere-se. Na minha concepção, essa questão aí, ela não traz segurança para você dizer assim, não, realmente no texto diz que a única saída é o começo desse parágrafo. Porque aí você faz um comparativo e diz, se no Brasil as mulheres só passaram a exercer em 32, significa que alguém conseguiu antes, né? Daniela, agora é o seguinte, geralmente, até pelas outras questões que a gente já respondeu, elas são mais assertivas. Elas não deixam tanto receio como essa aqui, não. Essa questão aqui, para mim, ela foi forçada. O gabarito é certo, mas eu achei muita forçação de barra, sabe? Eu achei que afirmar isso é extrapolação, como até vocês estão dizendo. É extrapolação textual, sabe? Porque, veja, se dissesse só que o Brasil conseguiu tardiamente, que demorou, tudo bem, ainda dava para passar. Mas veja o que o item falou. Que ele conseguiu tardiamente em comparação com as mulheres de países como os Estados Unidos. Onde é que tem falando aqui o momento exato que elas conquistaram o direito ao voto? Para a gente fazer esse comparativo. As da Rússia e as dos Estados Unidos. Está falando aqui de manifestação.
O texto não trouxe dizendo assim, olha, através dessa manifestação, elas conseguiram direito ao voto. Aí, tudo bem. Se o texto falasse isso, tudo bem, beleza. Mas com as informações que tem aqui, na minha visão, não dá para afirmar isso no texto, não. Então, assim, eu, particularmente, querem que eu seja sincero, eu estou forçando a concordância com a banca, tá? Com esse trecho aqui, ó. Com esse trecho aqui. Por causa desse só passaram a exercer. E aí eu estou advogando para a banca, certo? Mas, se, com toda sinceridade, se eu chegasse lá na prova, eu marcaria errado. Lá na prova, eu erraria essa questão. Estou sendo bem sincero, eu erraria. Porque eu marcaria errado. Eu não concordo com o gabarito dessa questão. Mas é bom a gente ver porque a CESP ela marcou, considerou verdadeira. Certo? Pois é. E gabarito definitivo. Ou seja, não sei se houve recurso ou não, mas se houve, ela não acatou. Certo? Então, é isso. E eu digo a vocês, eu erraria, eu afirmaria que isso aqui é falso. Mas, CESP considerou verdadeiro, tá bom? Sigamos. Pois é, Pedro, pois é. Ó, da leitura do texto, é correto concluir que o cuidado com os filhos e a carga de trabalho doméstica interferem sobremaneira na progressão da carreira de homens e mulheres, gerando prejuízo para ambos. Isso aqui tá palhaçada. Aí vem a CESP me traz um item desse aí vem com esse dois aqui. Dado, né? Dado. Até foi o trecho final aqui que a gente até parou para refletir, né? Olha aqui. Mas não dos homens. Né? Essa aqui é para não zerar, exatamente. Isso aqui, né, gente? Tem nem mais comentários, então falou que interfere na carreira dos homens, não. O texto fala que não. Item errado, como a gente já viu, tá bom? Vamos para o item 3. Simbora. De acordo com o texto, a CESP está gostando de interpretação de texto, não tá? Todas até agora, só texto. De acordo com o texto, a discussão sobre a importância da igualdade de gênero, do combate à violência e da garantia dos direitos de meninas e mulheres foi intensificada em todos os continentes a partir da celebração do Dia Internacional da Mulher. Veja que está falando de um marco temporal. Essa discussão. Ela datou do Dia Internacional da Mulher? Será? Olha só, vê o que o texto fala. Que em 1975, a ONU começou a celebrar o Dia Internacional da Mulher, tudo bem. Olha, mas a celebração tem suas origens no começo do século XX, em manifestações ligadas aos direitos das mulheres trabalhadoras. E aí ele escorre, né? 1917, 1908, ou seja, bem antes, né? Bem antes. Então, essa discussão dessa importância não foi a partir da celebração pela ONU, que datou de 1975. Antes já havia essa discussão. Tá bom? Então, o item 3 tá errado. Joia? Alguma dúvida, gente, até agora? Tudo certo, tudo ok. Tirando esse item 1 esdrúxulo, né? Mas, por enquanto, tudo certo, né? Então, vamos lá. Segundo as informações presentes no texto, a despeito da garantia relativamente recente de direitos das mulheres em diversos campos, atualmente no Brasil, há mais mulheres que homens com o ensino médio completo, além de elas serem mais numerosas no ensino superior e na docência. A gente tratou aqui, né, desses dados. A gente até foi bem enfático, né? Aqui, ó.
Esse parágrafo ele traz esses dados, né? Olha, hoje, que é o que o item fala, né? Ó, atualmente, o item quer saber atualmente, as meninas apresentam maior sucesso na trajetória escolar, na população adulta, ó, elas também são maioria que concluíram o ensino médio, no ensino superior, elas também são maioria, na docência, elas também são maioria. Agora, na hora de pagar o salário, né? Existia também a cláusula abusiva em contrato de empresa privada, vocês sabem, né? Que a mulher, para ela poder assumir cargo de gerência, ela tinha que assinar o contrato concordando em não engravidar. Claro, hoje é considerada cláusula abusiva, né? Mas tinha. Ela tinha que assinar concordando que não ia engravidar. É, gente, o buraco é bem mais embaixo, né? Graças a Deus, aos poucos está, infelizmente aos poucos, mas está mudando. Então, ó, item certíssimo, né? Como a gente viu e corroborou no texto, verificamos no texto que isso está lá exatamente falando desses dados que as mulheres são maioria. Bom, joia? Sigamos, portanto, julgue os itens que se seguem relativos a aspectos linguísticos do texto. Eu estou percebendo que a CESP está dividindo a prova em duas etapas, textual e trabalho com texto. Eu estou percebendo isso, de algumas provas que a gente vem respondendo aqui. 5. O vocábulo conforme introduz no segundo período do quinto parágrafo uma oração que expressa, em relação à oração subsequente, circunstância de conformidade. Gente, tudo indica que sim, né? Essa conjunção conforme, ela tudo indica que realmente tem ideia, dá ideia de conformidade, mas vamos olhar no texto para ter certeza. Segundo período do quinto parágrafo. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Terceiro parágrafo, quarto parágrafo, tá onde é no segundo período do quinto, né? Quinto parágrafo aqui, é o que nos interessa. O primeiro período encerra aqui nesse ponto final, aqui inicia o segundo, olha lá aqui. Diz assim: conforme as mulheres vão progredindo na carreira acadêmica, esse cenário muda. Ó, por isso, eu adoro questão assim, sabia? Adoro questão assim. Sabe por quê, gente? Porque mostra que as aparências enganam. Porque conforme, de fato, dá a ideia de conformidade. Só que aqui no texto, não. Sabe qual é a ideia que está dando aqui esse conforme? É exatamente, Augusto. Acabou de falar. Proporcionalidade, gente. Proporcionalidade. Olha aqui, ó. Tá falando que, ao mesmo tempo em que as mulheres progridem, o cenário muda. Relação de proporcionalidade. Perceberam? Então, ó, a gente tem que se acostumar muito. O que é que isso prova? Que a gente tem que se acostumar com a. Como é que eu posso falar? Com a variedade, com a diversidade da língua portuguesa. Pois é, caberia enquanto, como Dani falou aqui, como Kelly falou, ao passo que, perfeito. À medida que, caberia também, né? Ou então, na medida em que, também caberia. Aí. Só para corroborar o que? A proporcionalidade e não conformidade. Item errado, portanto. Muito cuidado com esses itens, tá, gente? Porque assim, ó, por mais que pareça a você muito na cara, às vezes está certo.
Às vezes tá certo, às vezes a questão tá fácil mesmo. E é muito importante também que vocês não fiquem com essa paranoia, sabe? De, assim, às vezes uma questão tá tão na cara e você, não, não é possível. Então, eu é que tô errando. Eu é que não tô vendo alguma coisa aqui. Não, na prova de vocês, vai haver questões difíceis, vai haver questões dadas. Vai ter lá uma questão de direito eleitoral, por exemplo. São órgãos da Justiça Eleitoral, o TSE, os TREs, os juízes e as juntas. Questão assim, desse tipo. Vai ter uma lá. Até na prova de AJJ, se brincar, vai ter uma questão assim. Porque todas as provas têm. Gente, prova de juiz, prova de MP, de procurador, tem questão dada. Certo? Então, assim, não entrem nessa. Agora, não confiem no item. Entendam, por isso que eu falo muito. A semântica é muito importante. O discurso é muito importante. Tem que entender a informação. Certo? E não se ater a meras palavras. Interprete. Tá bom? 6. A correção gramatical. E aí você circula isso aqui lá. Sempre falo isso. E o sentido circula também. Original do primeiro período do texto seriam mantidos caso a forma verbal evidenciar fosse substituída por dar destaque. A gente sabe que evidenciar é dar destaque, mas vamos ver se não vai mudar alguma coisa no texto. Está onde? Primeiro período do texto. Significa que é no comecinho. Aqui, ó. Vamos ler a partir daqui? Foi em 1975 que a ONU começou a celebrar o dia 8 de março como o Dia Internacional das Mulheres. Na busca por evidenciar, na busca por dar destaque. E aí? Podemos? Sim e não. Tá subindo sim e não, sim e não. Já dou, Priscila, já dou um exemplo de conformidade, tá bom? Gente, eu vou voltar aqui, muito cuidado, viu? Olha aqui, ó. Eu vou puxar uma setinha para cá e colocar dar destaque, certo? Que é a proposta do item. Vê só, olha a sacada. Na busca por evidenciar. Quem evidencia, evidencia algo, não é assim? Ou alguma coisa ou alguém. VTD. Então, o que vem depois é o objeto direto. Ok? Beleza. Se eu coloco dar destaque, quem dá destaque a alguma coisa ou a alguém. Para eu colocar, dar destaque, eu tenho que fazer isso aqui, ó, bem grande. Ó. Pronto, tá aqui. Uma crase bem colocada aí, ó. Dar destaque à discussão. Ou seja, se eu fizer essa alteração, do ponto de vista do sentido, tudo bem. Mas da correção, já era. Item errado. Estão vendo? É... Qual é a relação sintática? Isso, Kelly. E aí, iria, se eu deixasse do jeito que está, haveria problema de regência. Regência verbal. Concordo, Ciro. Essa prova está bem, né? Está bem, tá fácil, não. Ainda bem que a gente está analisando ela aqui, né? Se cair nesse nível lá no TSE, a gente já está. Tá bom, gente? Olha, então cabe crase. E fica fácil, tá? Fica fácil, olha. Você pergunta o termo antecedente. Quem dá destaque a. Então você já tem a preposição. Começa uma frase com discussão, cabe artigo. A discussão foi feia, cabe artigo. Crase, sem medo de ser feliz. Simples. Isso é regra universal, gente. 95% dos casos de crase vocês conseguem responder só com essa regrinha universal.
Você não precisa estar decorando aquela danação de regra de crase na gramática, não. Com essa regra universal, você consegue responder. Agora, claro, tem os casos que você realmente precisa conhecer. Por exemplo, quando você está falando de horas. Cheguei às 20 horas. Crase. Quando você está falando de dias da semana, tem que começar com preposição mais artigo para poder crasear. Você vai dizer da segunda à sexta-feira. Se você falar de segunda a sexta, não leva crase. Então, essas peculiaridades realmente você tem que saber. Mas nesses casos aqui, de regência, isso é fácil demais. Só fazer esse teste que dá certo, tá bom? Item 6 é errado, portanto. Sim, Priscila, a questão do exemplo de conformidade, né, que você falou. Por exemplo, você pode falar assim, ó, estudei conforme foi recomendado. Percebeu? De acordo. Isso seria um exemplo de conformidade. Joia? 7, vamos lá. No segundo período do segundo parágrafo, a locução verbal havia ocorrido poderia ser substituída sem prejuízo dos. Aí está falando de quê? Do sentido e da correção por ocorrera. Ocorrera. A primeira coisa que você tem que perceber aqui, gente, é o seguinte. Temos a locução verbal havia ocorrido. Isso é o que a gente chama de locução verbal. Você pode conjugar um verbo dessa forma, que é o que a gente chama de tempo composto, certo? Lá na conjugação verbal. Esse havia dá a ideia de quê? De pretérito imperfeito, né? Só que eu recomendo sempre olharmos no texto. Por quê? Para sentirmos segurança em relação a essa alteração. Está onde? Segundo período do segundo parágrafo. Está aqui. Vamos lá. O primeiro período termina aqui e o segundo começa aqui. Segundo do segundo. Tá? Havia ocorrido. Olha aqui. Pessoal, presta bem atenção no que eu vou falar, porque você nunca mais erra. Essa forma verbal, gente, ocorrera, está em que tempo e modo verbal? É a primeira coisa que você tem que saber. Exatamente. Muito bem, gente, é isso mesmo. Pretérito mais que perfeito. Qual é o sentido, qual a ideia que o pretérito mais que perfeito ele passa para a gente? Ele é chamado vulgarmente, gente, de passado do passado. Exatamente, exatamente. Passado de é uma coisa. Lembra do ex? Não, não lembre não. Só agora, momentaneamente, que você esqueça. Lembra do ex? Pronto, tem o mais recente. O outro que você namorou na adolescência. Pronto. Né? Então é aquele que nem fede nem cheira mais. Pronto. Tá? Então, vê só. Olha o texto. A gente localizou aqui, ó. O texto vem falando no segundo parágrafo de 1917. É passado ou não é? É passado. E depois ele introduz essa locução verbal onde? Em 1908. Ou seja, mais antigo ainda. A gente pode empregar o mais que é perfeito aí? Claro que pode. Claro que pode. Olha aí, ó. Primeiro, no mesmo parágrafo, citou um evento de 1917. E aí depois citou um evento de 1908 e é justamente aqui onde está inserida a locução verbal. Por quê? Ó? Eu posso falar para vocês, ó. Gente, em 1917 ocorreu, pretérito perfeito,
uma realização, uma manifestação de operárias. Já em 1908, ocorrera uma defesa do sufrágio, defendendo o voto das mulheres nos Estados Unidos. Então, veja, é passado do passado aqui nesse contexto. Perceberam? Então, ó, 7, certíssimo. Joia? É só você analisar o contexto. Está envolvendo ali situações pretéritas, uma mais que a outra, acabou. Você pode inserir realmente. Você não pode fazer ao contrário. No evento mais recente, você utilizar o mais que perfeito, e no evento mais antigo ainda, você utilizar o perfeito. Aí você trocou a posição dos verbos. Certo? Tem que respeitar a ordem cronológica, pelo menos. Tá bom? Gente, olha, essa 8 aqui, eu estava olhando o gabarito, ela foi anulada. Essa oitava questão aqui. Então, é melhor a gente pular, né? Porque foi anulada mesmo, tá fora do jogo, só para não. Eu acho que deveria ter acontecido isso com a primeira também. Mas, enfim. Tá? Então, essa 8 a gente passa adiante. Não resolvemos. Vamos para a nona. O primeiro período do quarto parágrafo poderia ser reescrito queridinha da SESC. Reescrita de frases. E aí você tem que saber o quê? Praticamente tudo. Então vamos lá. Poderia ser reescrito sem prejuízo das ideias que se circula e da correção da seguinte forma. Eu sempre recomendo que, primeiro, antes de ler a proposta de reescrita, para você não ficar condicionado, leia o original. E aí depois você vem para cá. Exatamente, Cláudia. Vamos ler o original. Está onde? Primeiro período do quarto parágrafo. Está logo aqui, ó. Pronto. Ele encerra aqui. Esse período aqui, ó. Atualmente, a presença das mulheres na educação brasileira é forte. É isso. E aí está dizendo o quê? Nos dias de hoje, a presença das mulheres na educação brasileira são notáveis. Já era, né? Já era. Isso aqui ficou fácil. Do ponto, não precisa nem olhar o sentido. Está errado do ponto de vista gramatical. Vamos analisar? Nos dias de hoje, essa vírgula está certa? Está certa. Por quê? Está fazendo o quê? Está isolando o adjunto adverbial de tempo, não é isso? Lembra que a gente viu ontem no curso de português? Que eu disse, gente, olha, o adjunto adverbial, ele é uma expressão, ele é maior do que o advérbio. Tá? Ele pode coincidir com o advérbio? Pode, mas ele é mais amplo. Então, aqui, isolando a adjunto adverbial. Beleza, ok, tá certa. Aí, a presença das mulheres, aí, vírgula, na educação brasileira, vírgula. Essas duas vírgulas estão certas? Ou não? Estão certas, gente, estão certas. Certíssimas. Sabe por quê? Elas estão isolando outro adjunto adverbial, só que dessa vez é de quê? De lugar. Lembra que eu falei? Quando você estiver resolvendo questão de pontuação, use de vírgula, presta atenção naquele que gosta de aparecer, que é o adjunto adverbial. A CESP ama fazer isso. Ela coloca no começo para isolar, coloca intercalado para você isolar. Eu poderia retirar essas duas vírgulas. Ficaria certo. Se eu retirasse as duas, ficaria. Ficaria correto. Se eu retirar só uma, ficaria correto? Não. Por quê? Porque eu estaria separando o sujeito do seu predicado. Todo termo intercalado na oração, gente, ou você isola por vírgula, ou você retira as duas. Nunca deixa apenas uma, porque senão vai estar errado. Tá bom? E aí é o seguinte, são notáveis. Nós temos o verbo ser. Quem é
que são notáveis. Quem é o sujeito desse verbo? Quem é o sujeito dessa oração? A presença das mulheres, né? E tenham muito cuidado, porque a sexta aqui, ela quis dar uma despertinha. Sabe como? Para você confundir, achando que a presença das mulheres é sujeito partitivo, é uma expressão partitiva, como a maioria das pessoas, que você pode concordar no singular ou no plural, não é assim? Grande parte das pessoas, a maioria das pessoas, a maioria dos candidatos. Nesse caso, você pode concordar ou com a expressão partitiva ou com o determinante. Pode ser singular ou plural, do jeito que você quiser. Mas isso aqui não é uma expressão partitiva. Como o Dani falou aqui, ó, o núcleo é presença. A gente está falando da presença das mulheres. Tá bom? Então, aqui é que está o erro de concordância verbal. Por isso que está errado. Do ponto de vista do sentido, ficou certo. Mas, gramaticalmente falando, é errado. Beleza? E para a gente finalizar, item 10, no segundo período do terceiro parágrafo, a forma verbal anuísse tem o mesmo sentido de assentir-se. Para quem não conhece, gente, anuir significa validar, concordar, corroborar, não é isso? Né? E quando você está assentindo com alguma coisa, tem o mesmo significado. Ó, ele está assentindo com isso. É um termo muito. Esse termo a gente usa muito no direito. Não é, Cláudia? Aí, Cláudia já tá acostumada, né? O pessoal aí que é um termo muito utilizado no direito, certo? A gente utiliza muito, sabe como? Quando vai falar de jurisprudência. A jurisprudência é assente, no sentido, né? De tanta petição que eu pego de advogado do tribunal, tem lá. A jurisprudência do STJ é assente, no sentido de que, e pronto. Aí cola lá o julgado. Tá, que o juiz nunca lê. Pois é. Então, só para a gente ficar tranquilo, vamos olhar no texto. Segundo período do terceiro parágrafo. Está aqui o terceiro parágrafo. O primeiro período termina aqui, né? E o segundo período começa aqui. Olha ele aqui, ó. A questão de só podiam trabalhar fora se o marido anuísse, se o marido assentisse, concordasse. Certíssimo, gente. Pode fazer essa alteração sem medo de ser feliz. Tá bom? Beleza, com isso concluímos a prova. Foi rápido, não foi? Foi rápido. A partir da 11 aqui é redação oficial, gente. Não está previsto no. Essa 11 e 12, a redação oficial não está previsto no edital TSE, então não faz sentido responder. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero que foi uma questão, uma prova de um nível médio a alto, certo? Mas totalmente possível, né, gente? Como a gente viu aqui, tá? Dani está perguntando se eu acho que deve vir 10 questões. Eu acho que no TSE, eu acho que vem uns 15, em torno disso aí. Os 15 são 50 de básico, né? Lá tem 4 disciplinas em básico, não é isso? 4 disciplinas, pronto. Então, eu acho aí, se brincar, vem 20. Mas eu ainda aposto em 15. Eu ainda aposto em 15. Tá bom? Gente, obrigado pela presença de vocês. Muito feliz de ter aumentado o nosso repertório de questões, aumentado ainda mais o nosso conhecimento. Isso é muito importante nesse momento, tá? E é isso. Para quem está na maratona, daqui a pouco a gente começa lá. Tá bom? Vejo vocês daqui a pouco, gente. Um abraço, um cheiro e até já.